Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versos 29 a 39. Mateus, capítulo 15, de 29 a 39. Recebendo o extraordinário de Jesus. Amém? Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e os poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Meus queridos e amados irmãos, todos temos anseio pelo extraordinário de Deus. Deus plantou o extraordinário codificado dentro de nós, esperando para ser liberado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz algo impressionante sobre isso. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Extraordinário, no latim, significa o que não se adequa ao costume geral ou ordinário, algo excepcional, característica do que é raro, singular, extremo, excessivo, qualidade do que só se faz em circunstâncias anormais, que possui a responsabilidade para a realização de alguma tarefa específica, que é merecedor de admiração, algo fantástico ou incrível. Jesus tem para todos nós uma vida extraordinária, amém? Em João 10:10 ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude, e tenham em abundância. Ao contrário do ladrão que tira a vida, Jesus vem trazer uma vida diferenciada. Jesus nos oferece, nos desafia, nos inspira, capacita para uma forma de vida que Ele tem para nós, que é completa, abundante, verdadeiramente extraordinária. Eu quero deixar algumas coisas sobre o extraordinário. Não tem na mídia, Mariana. Primeiro, o extraordinário é aquilo que só Deus pode fazer. Não tem. Nós fazemos o ordinário. Olha para mim, presta atenção em mim. Nós fazemos o que é ordinário, normal. O extraordinário só Ele pode fazer. Segundo, quando Jesus opera o extraordinário, nada pode deter.
Ainda que Satanás se levante para querer atrapalhar o projeto do Senhor, quando Jesus ele decreta o extraordinário nas nossas vidas, está decretado e vai acontecer. Terceiro, o extraordinário é gerado pela fé. Se você quer experimentar o extraordinário de Jesus na sua vida, é necessário investir no sobrenatural, avançar no campo da fé. É preciso que você busque a cada dia ter uma fé que move montanhas. 4. Jesus espera de nós a busca pelo extraordinário. Ele quer que você busque o extraordinário. Ele tem essa vida extraordinária para nós. Ele tem verdadeiramente algo maravilhoso para operar na nossa história. Mas é necessário que você busque. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto de Mateus é um texto impressionante. Talvez você pode estar pensando, o pastor vai pregar o óbvio nessa noite. O que todo mundo já ouviu, não há nada de novo debaixo do céu. Mas eu não quero trazer para você uma palavra usada pelo Espírito Santo, especificamente sobre a multiplicação dos pães. Faz parte do contexto do texto. Mas eu quero ser instrumento de Deus para trazer uma palavra para você do Senhor sobre como Jesus opera o extraordinário através dessa palavra. Posso ouvir um amém? 4 verdades espirituais. Qual é o extraordinário que Jesus quer operar nas nossas vidas? Primeiro, Ele quer operar milagre. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Milagres. Mais uma vez, milagres. O texto diz, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. As pessoas pela fé levavam toda sorte de doentes e depositaram aos pés do Senhor para que fossem restaurados, curados, que Jesus operasse o extraordinário naquelas vidas. Mateus ele especifica algumas enfermidades. Coxos, pés, pernas, braços. A palavra tem sido usada para indicar a perda de um pé ou uma perna. Aleijado indica uma pessoa dobrada pelo meio no grego, por causa de um reumatismo. Em Mateus 18:8, eu vou ler para você o versículo. A palavra de Deus diz: portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Algo impressionante nesse texto. As pessoas que foram os coxos e os aleijados que foram levados para Jesus, eram pessoas que tinham a perna ou a mão definhada e outras que tinham falta de membros. Um pé cortado, uma perna cortada, uma mão cortada. E extraordinariamente naquela hora, Jesus deu uma ordem e ele operou um milagre da criação. A pessoa que não tinha um pé, Jesus deu uma ordem e nasceu o pé. Aquele que era aleijado, que faltava um membro, a pessoa levou pela fé e Jesus deu a ordem e a pessoa foi curada, restaurada, devolvida aquele membro.
cegos, ou de nascença, ou por acidente, de uma forma ou de outra, impedidos de enxergar. Jesus deu a ordem, devolveu a visão. Talvez o diabo tenha impedido você de enxergar alguma realidade que precisa ser mudada na sua vida. Nessa noite, Jesus pode dar uma ordem e os seus olhos serem abertos e você curado de uma cegueira espiritual, emocional. Mudos. Mudo aqui no grego significa estúpido ou embotado, usado para indicar a falta de percepção mental, ou também o mudo com dificuldade de falar, o surdo. Jesus tem algo extraordinário para operar no meio da igreja. É preciso, igreja, buscar a operação dos milagres. Em Marcos capítulo 16, versículo 18, finalzinho do Evangelho de Marcos, esse versículo é fantástico. Marcos 16, eu vou ler o 17 e o 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor dessa obra, e Ele tem para nós uma vida de milagres para a glória do nome dEle. Qual é o impossível na sua vida? Onde o Senhor precisa agir para que o extraordinário aconteça? Abra o seu coração nessa noite para o Senhor e receba a cura da parte dEle, em nome de Jesus. Ele está disponível a você. Rasgue o seu coração. Faça como essas pessoas fizeram. Depositaram os enfermos aos pés do Senhor e Ele os curou. Deposite nas mãos de Jesus e Ele tem todo o poder para operar o extraordinário da sua vida e trazer cura para a glória do nome dEle. Quem crê, diga amém. Em segundo lugar, uma segunda manifestação extraordinária é a manifestação da graça de Deus. O versículo 32 diz que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Uma das grandes características do Senhor Jesus, dos atributos dele, é a compaixão. No livro de Romanos, a palavra de Deus diz: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é manifestação da graça, da compaixão, da misericórdia. Jesus sempre lida conosco com compaixão. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele continua misericordioso. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. O milagre da multiplicação dos pães nasceu do fato de que Ele realmente se importa conosco e sente a necessidade das pessoas. É a ministração da compaixão, da graça de Jesus nas nossas vidas. O feito extraordinário é que só Jesus é capaz de demonstrar graça, compaixão pelo homem caído. Somos alvos da compaixão de Jesus. Quantas vezes, e na grande maioria das vezes,
Nós não merecemos. Somos falhos, imperfeitos, desobedientes, muitas vezes rebeldes e obstinados, mas Ele estende a mão e realiza o extraordinário para a glória do nome dEle, nos resgata do lamaçal do pecado. Salmo 86, versículo 15. A palavra nos declara que compassivo é o Senhor. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. O Salmo 111, versículo 4, vai nos complementar essa verdade. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele tem piedade de nós. Ele tem compaixão de cada um de nós. Quando Ele olhou aquele povo faminto, sedento, desejoso pela presença de Deus, Ele teve compaixão daquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Joel capítulo 2, versículo 13. A palavra do Senhor nos declara que quando nos arrependemos, Ele nos recebe de braços abertos. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus é perdoador. Tem um hino que eu acho maravilhoso do cantor cristão. Da parte do Senhor, o perdão dos pecados e a alegria da vida eterna. Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 15, é contada a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que se enveredou pelo mundo, gastando dissolutamente a sua herança, mas aquele pai, a representação do Senhor, nunca desistiu daquele filho. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. Como um pai recebe ao seu filho, o Senhor nos recebe nos seus braços, pela sua extraordinária misericórdia e compaixão. Uma terceira manifestação extraordinária do Senhor nesse texto de Mateus capítulo 15 é a bênção sem medida. Jesus opera uma bênção sem medida naquela multidão. Ele ora, Ele abençoa os pães, os peixes, reparte, entrega os discípulos, e o extraordinário acontece. Quando Deus opera na nossa vida, Ele não dá apenas o que nós precisamos, Ele dá até sobrar, transbordar. E assim, as bênçãos que nós recebemos podem também ser compartilhadas com outros. Jesus opera o extraordinário em 3 níveis aqui. Primeiro, no nível emocional. O versículo de número 31 diz que de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel.
O coração daquele povo foi impactado pela manifestação do poder de Jesus. A multidão se maravilhou e glorificou o Senhor. Jesus encheu seus corações de esperança, de motivação, de vida abundante. Além de curar os doentes, Jesus curou a alma do povo. Jesus opera também a bênção no nível espiritual. Quando Ele manifesta a sua compaixão, trouxe cura espiritual. Quando Deus exerce sua compaixão, sua misericórdia, Ele traz cura sobre a rebelião, ministra perdão de pecados, restauração interior, vida espiritual. O que Jesus operou na vida daquelas pessoas foi tão extraordinário que nunca mais a vida delas foi a mesma. E quando Jesus opera na vida de uma pessoa, nunca mais a vida dela é a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. Desde aquele dia em que eu tive um encontro com o Senhor. Se eu der oportunidade para a igreja testemunhar, os irmãos virão aqui à frente e declararão os feitos extraordinários de Jesus na vida. Nunca mais somos os mesmos a partir do momento em que somos tocados pelo Deus eterno. E Jesus opera também a bênção no nível material. Ele multiplicou o pão. Ele deu para o povo de comer, para saciar a fome. Ele proveu para aquelas pessoas. Quando o Senhor Jesus assume o controle das nossas vidas, Ele também assume a total responsabilidade pelo nosso sustento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique preocupado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Minha irmã, sirva o Senhor com todo o seu coração. Em nome de Jesus, jamais as suas latas ficarão vazias. Jamais a sua despensa ficará vazia. O Senhor nunca vai deixar faltar nada para a sua vida, para a glória do nome dEle. Porque Ele assumiu o controle da sua vida. Ele assumiu o comando da sua história. Ele é o seu Salvador, mas é também o seu Senhor. E Ele vai prover o pão, e Ele vai multiplicar os peixes, e Ele vai abrir as portas do céu para manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. E você vai experimentar esse extraordinário poder que está sendo pregado nessa noite. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. O Senhor diz algo para você nessa noite. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Amém? Você crê? Tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Em quarto lugar, quando experimentamos o extraordinário de Jesus, a nossa atitude precisa ser de gratidão e de louvor. E glorificavam ao Deus de Israel. Não há como ficar inerte diante do extraordinário de Jesus. Assim como aquelas pessoas glorificavam a Deus, é necessário também que glorifiquemos pelos feitos maravilhosos do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, o louvor e o testemunho afugentam o maligno. Ele não suporta o testemunho da igreja diante dos feitos extraordinários do Senhor. Então abra os seus lábios
e glorifique a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Dê testemunho, conte para as pessoas aquilo que Ele tem feito, porque Satanás, ele não aguenta quando a igreja exalta o Deus de Israel e glorifica pelos feitos maravilhosos do Senhor. Então glorifique o Senhor em nome de Jesus, exalte a Deus, agradeça ao Senhor, exalte o Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida de forma maravilhosa, surpreendente e sobrenatural. Ele tem realizado os seus feitos na nossa vida. É tempo de vivermos o extraordinário de Jesus. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. A primeira coisa que eu quero dizer nesse momento é que o feito mais extraordinário na vida de uma pessoa é receber o perdão dos pecados e o presente da vida eterna. Jesus nos tira do lamaçal do pecado e nos transforma em príncipes e princesas do Senhor. Se você ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você precisa experimentar esse feito extraordinário de Deus.